Amigos, agora voltamos aqui no estádio Country Club Tijuca, também conhecido como Estádio Tim Maia. Daqui a pouco vai ter o remake, a reedição de Botafogo e Santos. Estamos aqui com o jornalista Rafael Cazé, autor do livro Tua Estrela Brilha, em homenagem ao Botafogo de 95. Rafael, continuando aqui a nossa entrevista, falando agora sobre outros momentos do Botafogo, assim, antes de 95 e depois de 95. Aqui mesmo nesse clube, fizemos uma homenagem ao título Carioca de 89. Você citou que fez um livro junto com Paulo Marcelo Sampaio, em homenagem ao Campeonato Carioca de 89, que o Maurício fez aquele gol histórico contra o Flamengo. E fizemos uma reedição aqui do clássico junto com o pessoal que vai estar jogando aqui hoje. E como é que foi aquele momento? Foi a libertação do Botafogo depois de mais de 21 anos sem título? Para mim, desculpa, de todos os títulos que o Botafogo teve e que provavelmente terá, esse foi o título mais importante, né? A minha geração, eu tenho 52 anos, a minha geração viveu aquele jejum de 21 anos. E um time que conseguiu quebrar com esse jejum, que conseguiu dar esse título para a gente, merece muito carinho de todos os botafoguenses. E daí a gente ter feito esse livro, que é um livro que eu gosto muito, porque ele tem além de ser uma homenagem aos jogadores, além de contar toda a campanha de 89, ele também traz histórias de outros torcedores que viveram aquele título. Então é um livro que eu tenho muito carinho, 21 depois de 21. Ah, sim, foram 21 anos, assim, que aquele gol do Maurício foi libertador. E teve aí o presidente, um dos diretores era o Emil Pinheiro, que depois foi presidente do clube, até na época que teve aquela polêmica do Renato Gaúcho. O que o seu Emil representa para o Botafogo? O seu Emil é um cara que o botafoguense deve muito, né? É um cara que o botafoguense deve muito, porque ele é que conseguiu manter aquele time, ele é que conseguiu montar aquele time saía do bolso dele, né? Não saía do Botafogo. Com toda a contestação que a gente pode ter, porque ele era um banqueiro de bicho, né? Mas fazia aquilo ali por conta do filho dele, que tinha falecido, que era um filho que era botafoguense, e ele, em homenagem a esse filho, resolveu investir no Botafogo, fazer com que o Botafogo fosse campeão, e teve méritos nisso, né? Conseguiu o objetivo. Ah, sim, o seu Emil foi importante. Até ajudou o Botafogo também a sair de Marechal Hermes e voltar para a sede atual, a sede histórica General Severiano, ali perto do Rio Sul. Um processo, né? Primeiro porque não se sabia como fazer essa volta, já que o casarão estava tombado, mas o terreno continuava sendo da Vale do Rio Doce. Quem teve um papel realmente preponderante nesse acordo final para que houvesse a permuta dos terrenos entre Morisco e General Severiano, foi Carlos Augusto Montenegro, que ainda não era presidente do Botafogo na época, foi procurado por um grupo de botafoguenses e resolveu se empenhar nessa luta com o prestígio que ele tinha como presidente do Ibope, e ele ajuda nessa negociação junto com o governo federal. A Vale do Rio Doce ainda era uma empresa estatal, então junto ao presidente Collor, junto ao prefeito, ao governador, para se conseguir fazer essa permuta dos terrenos que permitiu que o Botafogo voltasse a General Severiano. Sim. E foi também na época que o Botafogo ganhou um título internacional, também a Copa Conmebol, né, contra o Peñarol. A Copa Conmebol, ela é o maior título internacional que o Botafogo tem. Ele já tem outros de torneios, mas como um campeonato, vamos dizer que hoje a Copa Conmebol seria hoje a Sul-Americana, né, um equivalente à Sul-Americana. E o Botafogo também, mais uma vez, com um time desacreditado, com um time bastante limitado tecnicamente, conseguiu esse título
na garra de seus jogadores, né? na competência do Carlos Alberto Torres, que conseguiu agrupar aqueles jogadores, dar um padrão de jogo para eles e conseguiram o título. Assim, e dos anos 90 também teve aquele carioca que o Dimba fez o gol, também teve em Rio São Paulo. O Botafogo viveu de 89 até 98, né? O Botafogo viveu um período de grandes conquistas. Copa Comebol, campeonatos cariocas, campeonato brasileiro, vice-campeonato brasileiro em 92, e aí até 99, quando infelizmente tem talvez a maior tragédia da história da torcida Botafogo. A tristeza ter perdido para o Juventude? Perder para o Juventude a final da Copa do Brasil no Maracanã lotado. Conseguiram fazer até o mais difícil, um gol fora de casa, mas em casa não conseguiram fazer o... Pois é, infelizmente o juiz que apitou Botafogo e Juventude lá em Caxias do Sul foi Márcio Rezende de Freitas. O mesmo na final de 95? O mesmo na final de 95, eu acho que ele ali quis, de alguma forma, compensar a cobrança que foi feita sobre ele em 95. Tanto que há 2 gols legítimos do Botafogo que ele anula, e aí o Botafogo poderia ter vindo com uma vantagem muito maior do que a do empate aqui no Rio de Janeiro. Aí depois da década de 90 veio assim, o primeiro rebaixamento, o Bebeto de Freitas assumiu, reergueu o clube, montou times até competitivos, que não deram sorte, né, com o Bebeto? Com toda certeza. Eu acho que talvez dos últimos anos, o melhor time do Botafogo dos últimos tempos tenha sido aquele time montado pelo Cuca, né? Que foi um time que, apesar de jogar maravilhosamente bem, apesar de apresentar um futebol muito bonito, com jogadores de grande qualidade, com o Dodô numa fase espetacular, tomou castigo de 3 títulos cariocas seguidos, então conseguiu ser campeão. Esse inclusive, uma grande tristeza do Cuca, que eu posso dizer para vocês, tem muita vontade de voltar ao Botafogo para dar esse título ao Botafogo que ele não conseguiu. Ele tem um coração botafoguense, acabou tendo uma paixão pelo clube? Acabou contaminado por isso. O Cuca é um cara muito supersticioso. O Botafogo é um time de muitas superstições. Então eu acho que isso, de uma certa forma, criou uma ligação entre o clube e o treinador. Quando ele saiu do Atlético Mineiro, acabou indo pro futebol chinês. Ele fez muita falta na temporada do ano passado, então, porque teve aquele técnico que era do juvenil, Eduardo Húngaro, que fez uma campanha, podemos dizer, um pouco desastrosa, e aí entrou o Wagner Mancini, que não conseguiu dar conta do recado. O que aconteceu com o Botafogo ano passado? Infelizmente, o Botafogo, quando voltou a Libertadores e poderia galgar um posto melhor na competição, chegar à fase final da competição, resolveu investir no húngaro, que ficou claro depois que não estava preparado para um cargo tão importante, para uma missão tão importante como aquela. E o Botafogo conseguiu desperdiçar uma vaga mais à frente por coisas bobas e até por um pênalti roubado dentro do Maracanã. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Essa frase até o Luiz Mendes falava muito no Rádio Globo, né? E o Maurício, só 2 perguntas. O Maurício Assunção, ele é o responsável pela essa crise ter acontecido, o Botafogo ter ido para a Série B? Voltar à Série B? Rapaz, eu não tenho acesso às contas do clube, não tenho acesso ao que realmente aconteceu ali. Pelo que a gente escuta, sim, houve uma série de desmandos dentro do clube, principalmente no segundo mandato do Maurício Assunção, e o clube, com essa situação ruim, acabou degringolando, acabou vazando para dentro de campo, e houve a queda para a segunda divisão. Sim, e agora entrou um novo presidente, o Carlos Eduardo Pereira, que conseguiu classificar o Botafogo para uma final de Campeonato Carioca, o Botafogo liderando a Série B.
Como é que você vê essa administração do Carlos Eduardo? Vai trazer bons frutos? Vai trazer um Botafogo melhor? Eu acho que a gente espera que sim. O Carlos ele é um apaixonado. Ele é um torcedor, um apaixonado, um homem que vive o Botafogo há muitos anos e que decidiu topar essa empreitada. A gente torce muito para que ele consiga isso. É muito difícil, né? Eu acho que esse ano, essa sobrevida nesse ano já foi algo heróico aí. Eu acho que com tão poucos recursos que o Botafogo tem, conseguir mal bem, assim, nem meio barro, meio tijolo, assim, conseguir estar nessa posição, conseguir se manter no G4, conseguir estar na ponta e estar agora com grandes chances de subir, de ser campeão da Série B. Isso já é uma grande vitória para essa administração e a gente espera que ano que vem, com mais dinheiro, com dinheiro da primeira divisão, consiga se montar um time que não é esse time que está jogando hoje, né? Ninguém tem dúvidas de que o time que está jogando hoje é um time para jogar a segunda divisão. Para jogar a primeira divisão precisa de outro time. Sim, Rafael. Fazendo só mais um pequeno intervalo, daqui a pouco tem um bloco final da nossa entrevista, mandando um abraço para o Lucas Sampaio, ele que é botafoguense também e admira o Botafogo. Isso aí, Lucas. Fogão sempre. Voltamos já que